Hoje o devocional tá muito especial porque eu vou falar do meu amado, né? O homem que eu mais amo na Bíblia, que é Jesus, né? É o ser que é a minha vida, é o ser que é tudo pra mim. Eu amo falar sobre ele. E antes de mais nada, tá? Eu vou pedir pra vocês abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11, tá? Enquanto você tá procurando aí, né, eu peço que vocês se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, tá? Todas as minhas redes sociais é Julia Sendas, o Facebook, o Kawaii, o TikTok, o Instagram, tá? Então me sigam nas redes sociais. E vamos ler, né, o que o Espírito nos revelou aqui pra falar pra vocês. Diz assim: a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus pro deserto? Vou deixar mais pra frente pra falar sobre isso aqui. Foi o Espírito. Para ser tentado pelo diabo. Primeiro versículo diz isso aqui. Ou seja, Jesus foi levado pelo Espírito, né? Até o deserto que você tá passando, meu amor, não foi o diabo que te levou, não. Foi Jesus. Foi o Espírito Santo, perdão. Mas lá você vai ser tentado por quem? Pelo diabo. Porque o tentador das nossas vidas não é Jesus. Jesus não precisa tentar ninguém, até porque ele sabe qual vai ser a sua reação, ele sabe qual vai ser o resultado. Mas quem tentou aqui Jesus foi Satanás, né? E diz assim, ó: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Gente, eu descobri, que eu nem sabia disso, que o ser humano, ele pode sim ficar 40 dias sem se alimentar. É o máximo de tempo que um ser humano pode ficar. Ele pode morrer? Pode. Porém, o nosso corpo ele está preparado para sobreviver, porque ele começa a se alimentar da própria gordura. Ou seja, Jesus, como filho de Deus, né, sentiu na pele o jejum prolongado, tá? E aqui a Bíblia diz que ao final do jejum, ele teve fome. E diz assim, ó: o tentador aproximou-se dele e disse... Vou parar aqui só para poder acrescentar uma coisa aqui. Vocês repararam que em nenhum momento Satanás tentou se aproximar de Jesus? Porque ele é assim. Ele só tenta se aproximar da gente quando nós estamos precisando de algo. O que Jesus estava precisando ali? De alimento. Ele estava com fome, né? Então é sempre assim. O inimigo nunca vem quando tudo tá indo bem. Ele vem quando você está numa situação precária, porque ele vem te oferecer os pratos dele, né? Ele vem te oferecer o que ele tem, porque ele tem. É do reino dele? É um poder que vai ter uma consequência no final? Sim. Jesus não aceitou isso, porque ele sabia o que estava por trás daquela fartura, né? E aí diz assim, ó: o tentador se aproximou e lhe disse: se és filho de Deus, ou seja, né, perguntou, manda que estas pedras se transformem em pães. Gente, o diabo poderia começar a tentação dele com reino? Poderia. Ele poderia começar a tentação dele pedindo para Jesus adorá-lo, como ele fez na última tentação? Poderia. Porém, ele sabe do que você quer. Ele sabe do que vai causar sua vontade. Ele sabe o seu ponto fraco. E aqui nesse momento, a Bíblia é bem clara quando diz: e Jesus teve fome. Ou seja, ele poderia apresentar as outras propostas, mas ele apresentou uma proposta que na mente dele, Jesus iria cair, que foi: transforma essas pedras em pães. E aí, essa coisa me chamou muita atenção. Porque, gente, burro é quem acha que o diabo é burro. Ele não é burro, não. Ele é muito inteligente. Primeiro que um dia ele foi um anjo. Ele é decaído, mas ele é inteligente. Mas ele é inteligente para quem serve ele. Ele é inteligente no reino dele. Nós que somos separados do Senhor Jesus, pra gente ele não tem inteligência, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E aquele que o sangue de Jesus está sobre a vida, o mal não tem o poder de tocar. Amém? E aí diz assim, ó: Jesus respondeu. Jesus não ficou batendo papo. Jesus não ficou debatendo com ele. Jesus não ficou contando: ai, porque eu tô com tanta fome. Porque esse é o problema da gente.
Por que que a gente cai, né? Ah, fulano estava tão bem, caiu. Porque ele quer conversar com o pecado. Ele sabe que essa caneta aqui é o pecado. Aqui é o pecado, aqui é ele. Mas ele quer se aproximar. E quando faz assim, ó, acabou. A aproximação já é o pecado. Porque ali você vira como se fosse uma presa numa armadilha, né? E aí Jesus, rapidamente, que Jesus é rápido no gatilho, botou: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, pode faltar tudo na sua vida, até o pão, mas a palavra de Deus não pode faltar. Essa permanece para sempre. E o diabo desistiu? Não, meu amor, porque ele é o pai da insistência. Ele não desiste. Para ele não tem tempo, entendeu? E aí diz assim, ó: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, Jesus já estava com fome. Ele levou Jesus, ele não conseguiu, né? Aí ele levou Jesus lá pro pináculo do templo. E ele ali queria que Jesus se jogasse para provar o amor que Deus tinha por Jesus. Mas nós não precisamos provar o amor que Deus tem por nós. Ele não precisa ser provado. Ele tem amor e ponto final. Ele é o nosso Pai. Ele deu o Filho dele por amor a gente, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui o diabo queria que Jesus provasse do amor do Pai. Mas aí Jesus, como sempre, né, respondeu. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. O amor de Deus não precisa ser provado. Ele é o amor. Você não precisa ficar provando para você saber se ele é. Ele é. Ele é o que é. Amém? E diz assim, ó: depois o diabo levou a um monte muito alto e o mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo tem um reino. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Olha isso. Aí eu falei com a Yasmin, né, Yasmin? Sim. Uma revelação que Deus me deu agora aqui na palavra. Se você reparar, todas as vezes que o Satanás tentou Jesus, né, Deus permitiu que ele tentasse mais uma vez. Tentou com pão, não deu certo. Tentou mandando ele se jogar, não deu certo. Porém, nessa última tentação aqui, ele foi ousado demais. Jesus falou: tá demais você, já tá muito abuso. Ou seja, ele pediu para que Jesus se prostrasse a ele e o adorasse. E ele sabe o quanto Deus odeia a idolatria. E ele disse, Jesus disse: retire-se, Satanás. Ou seja, tu foi muito longe. Tu mandar eu adorar você, o adversário do meu Pai, Satanás. Porque Satanás não é inimigo de Deus. Não é não, Deus não tem inimigo. Ele é Deus e acabou. Eu não vou me adorar você não, porque... Aí ele botou: retira-se, Satanás. Antes dele falar o versículo, ele usou... Eu acredito que Deus olhou aqui e falou: não, eu vou ter que... Aí desceu no próprio corpo de Jesus, que eles eram um só. Arreta-te daqui, Satanás. Você foi longe demais. Te adorar, jamais. O único ser que eu vou adorar é o meu Pai. E ele disse: pois está escrito, adore o Senhor e ao seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Ao final desse deserto, tem mesa para você preparada. Tem mesa posta na sua vida. Apenas creia que ao final desse processo, tem um anjo te esperando para um tempo de vitória na sua vida. Amém? Vamos orar rapidinho. Senhor, eu te entrego esse devocional nas tuas mãos. Muito obrigada pela revelação que o Senhor deixa aqui para aquelas pessoas que estão atentas à sua voz. Eu te entrego isso, Senhor, que as pessoas possam entender e possam ser rápidas, assim como Jesus foi rápido, e que o inimigo não venha ter nenhum peso sobre a vida delas, em nome de Jesus. Acabou o tempo, meus amores. Amo vocês. Não se esqueçam, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo e não se esqueça, isso é uma fase e vai passar. Eu amo vocês. Deus é bom e ponto final.